Dia para você. Bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia de luz e paz para você nesta linda, lindíssima manhã de quinta-feira do dia 28/9/2023, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 23, 29 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros e encontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda e finalmente para você que acordou nessa quinta-feira simplesmente para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for. Vai aí o nosso feliz bom dia iluminado para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você. Tudo de bom e tudo de melhor, mas também para vocês, os retardatários do dia, de outros horários, de outros momentos. Sejam bem-vindos também. Que bom tê-los aqui conosco, mas dessa vez é para vocês. Bom dia! Para os que são fiéis ao horário, aos programas do canal Roteiro Espírita. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, livrando vocês todos também de todos os males. E vai aí o nosso abraço para vocês que estão nos acompanhando ao vivo e a cores. Mas vamos que vamos, porque eles já estão aqui também aguardando pelo seu bom dia e feliz aniversário. A gente não pode deixar passar em branco essa data importante para cada um de nós, porque todos nós, pelo menos uma vez ao ano, nós aniversariamos. Sendo assim, feliz aniversário para você, ao Padre Orlando Moura, nos seus 49 aninhos lá de Santo Antônio de Jesus. Eu conheço. Bom dia, bom dia, bom dia, senhor Padre Orlando Moura. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você. Felicidade hoje e sempre. Tudo de bom e tudo de melhor. Manda um abraço lá para o Assis, a São Assis de Dona Antônia. Parabéns, 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 parabéns para você, menino Orlando Moura, mas também para ele, o menino Reinaldo Martins, que eu não sei qual é a idade, não quis dizer, também não me interessa. Feliz aniversário para você, tudo de bom e tudo de melhor, menino Reinaldo. É isso aí, parabéns, 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 parabéns. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los todos, porque você merece. Mas também para eles, nos seus 56 aninhos, os ceareiros Paulo de Tasso, que eu também não sei onde fica. Feliz aniversário para vocês, meninos e meninas, voluntários, trabalhadores, administradores do Ceareiros Paulo de Tasso. Que ele, o mentor da casa, possa abençoar todos vocês, assim como os bons espíritos que acompanham os trabalhos de vocês. Sejam muito, 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 muito felizes hoje. E finalizando o bloco dos aniversariantes de hoje, a nossa querida amiga Marilda Santiago, que por sinal a senhora nunca mais apareceu por aqui, nunca mais deu um alô, nunca mais deu um oi, nunca mais deu um bom dia pra gente, hein, dona Amarilda Santiago, nos seus 57 aninhos, também lá de Santo Antônio de Jesus, do Joana de Ângeles. Feliz
Feliz aniversário para você, menina Amarilda Santiago. Feliz aniversário, paz e luz para você e para todos que aqui foram citados. Feliz aniversário. Envelheçam bem na cidade, que Maria possa envolvê-los em bênçãos de luz e de paz, mas também para eles, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que estão aniversariando hoje, Brasil afora, em qualquer localidade, latitude, possam receber o nosso abraço fraterno. Feliz dia para vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus, para que Deus os abençoe, para que Deus os proteja, para que o menino Jesus possa tomar conta de todos eles, os aniversariantes de hoje. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje nos propõe que sejamos o que desejarmos ser. Não dê importância ao que os outros dizem. Você é filho de Deus e, como tal, tem o direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que você, unicamente você, terá de dar conta ou contas de seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. Eis aí a mensagem de hoje, a de número 278 do livro Minutos de Sabedoria. Aproveitando então essas reflexões iniciais, busquemos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele proteção, paz, equilíbrio e harmonia para todos nós, seus irmãos em evolução, que consigamos vencer as regiões inferiores no que diz respeito à moralidade, à espiritualidade, que ainda nos encontramos para avançarmos na senda do caminho da evolução, a fim de que, quem sabe, se não hoje, mas amanhã ou depois, venhamos a nos encontrar numa situação melhor do que hoje nos encontramos. Sendo assim, Jesus, te rogamos a tua proteção, teu amparo, a tua força, o teu bom ânimo, a tua alegria, para vencermos a nós mesmos e os impedimentos naturais da jornada durante a subida. Abençoa a todos que aqui se encontram, em bênção de luz e de paz, assim como seus familiares e amigos. Abençoa, Senhor, os que virão depois em outros horários e dias, mas também aqueles que nunca virão, bem como os que estão chegando hoje pela primeira vez aos nossos canais. Que sejamos todos bafejados pela sua vibração de amor e de paz. E assim, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro matinal de hoje, desta quinta-feira, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E
Bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia iluminado para você que acabou de chegar aqui conosco ao nosso programa, durante a nossa prece, durante a nossa oração. Que bom tê-los aqui de volta, ou também pela primeira vez. Continue conosco, até porque hoje, hoje é quinta-feira e hoje é dia de cineminha com pipoca e Coca-Cola. Portanto, preparem-se, porque a mensagem de hoje vai pegar. É polêmico. Vamos que vamos. Logo depois do nossa vinheta, vamos apresentar com a palavra o senhor Pedro Gordinho. Gordinho, é Gordinho, não é Gordinho, não, é Gordinho. Gordinho Nery. Logo depois da vinheta, é VaptVupt na mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você. Eu vou lá e volto. Guarda aí. Antes de mais nada, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pare e pense a respeito desta questão. Você conhece, já ouviu falar, sabe quem é o senhor Jorge Godinho Barreto Nery? Vou repetir. Você sabe quem é o senhor Jorge Godinho Barreto Nery? Já ouviu falar em algum momento dele? Já leu alguma coisa sobre ele? Já ouviu algo sobre ele? Já comentou sobre ele? Se não, deveria. Será ele um espírito encarnado ou desencarnado? Será ele um espírita, um padre, um pastor, um budista, um ateu? Será ele um advogado, um médico, um engenheiro, um motorista de caminhão? Quem será esse tal de Jorge Godinho Barreto Nery, a quem hoje nós damos a palavra aqui no programa para apresentar a sua fala? Fala esta que, sem dúvida alguma, vai mexer com a gente, isso eu tenho certeza. Até porque mexeu com Kardec. E está aqui, ó. Eu vou me respaldar nesse livro. Não poderia ser diferente. Porque está havindo um movimento dentro da nossa sociedade brasileira diante de um tema que já há muito tempo transita pelos bastidores do Senado, do Legislativo, do Federal, para tentar aprovar a lei. E que me parece que nesses dias a coisa está caminhando para os finalmente. E então, esse senhor, Jorge Godinho Barreto Nery, veio publicamente se posicionar a respeito do tema que está sendo motivo de alvoroço nesses últimos dias da semana, por conta de que, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, isso vai passar pela discussão no Senado para que haja ou não uma aprovação da lei. Mas antes de vermos a fala, aqui no nosso Cineminha com pipoca e Coca-Cola, nós vamos apresentar o senhor da palavra de hoje, o senhor Godinho. Vamos lá? Então, para quem não sabe,
Jorge Godinho Barreto Neri, e vocês não vão nunca mais esquecer esse nome. Ele é atualmente presidente da Federação Espírita Brasileira, tendo como vice-presidentes Cirne Ferreira de Araújo, Geraldo Campete Sobrinho, Maria de Lourdes Pereira de Oliveira e Marta Antunes de Oliveira. Essa seria a composição da diretoria central da Federação Espírita Brasileira. Que nós, no nosso programa, daqui umas 2 ou 3 semanas, no máximo 2, nós vamos falar sobre ela, a Federação Espírita Brasileira. Está dentro do nosso programa do estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E qual é, de fato, a questão em si? Por que nós trouxemos inicialmente a palavra para ele se posicionar e, a partir dessa fala, nós pensarmos juntos? Porque está havendo um movimento para a aprovação no que diz respeito ao aborto, que é um tema polêmico. Tem uma fatia da sociedade que aprova o aborto, tem uma outra fatia, em particular, dos movimentos religiosos e alguns movimentos sociais que são contra. E não é de hoje que essa discussão vem rendendo encontros, reencontros, discussões. E pelo site que nós abrimos aqui, para ter mais ou menos uma ideia do que se trata, antes de nós vermos a posição dele, diz assim: oposição no Senado protocola pedido de plebiscito sobre aborto. Medida foi articulada como resposta ao Superior Tribunal Federal. Consulta à população ainda precisa ter aprovada pelo Congresso. Vou ler aqui rapidamente o texto da matéria que está lá no Poder 360, que é o site que nós estamos aqui fazendo uso. De 26 de setembro, terça-feira de 2023, às 15 horas e 12 minutos. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, PL, Rio Grande do Norte, anunciou nesta terça-feira, dia 26, a oficialização do pedido de plebiscito sobre a descriminalização ou não do aborto, já que existe uma proposta direta para tal. A medida foi protocolada no Senado com 45 assinaturas. Antes de ter o antes de ter, deixa eu ler aqui corretamente para não falar besteira, antes de ter o plebiscito, agora sim, é preciso que haja aprovação. Como mostrou o Poder 360, que é o site que nós estamos fazendo uso, a proposta é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, colocou em pauta na última terça-feira, dia 19, o julgamento da ação que trata sobre o tema. A ideia é perguntar à população: você é a favor da legalização do crime do aborto? E aqui já fica para você que está nos escutando, coloque no chat, coloque aqui na descrição, nos comentários do vídeo, se você é a favor da legalização do crime do aborto. Pelo menos essa é o que está aqui escrito. Se for aprovado pelo Congresso, ou seja, no plenário do Senado e da Câmara dos Deputados, será publicado um decreto e o plebiscito deve ser realizado até em 2 anos da publicação do decreto. Não vou entrar aqui na íntegra para não demorar muito tempo. A proposta dele, do plebiscito, seguiu o número mínimo de assinatura, 27, na semana passada.
segundo também apurou esse site Poder 360. A estratégia era esperar até ter um número maior e não correr o risco de a retirada de um nome invalidar a iniciativa. Tá? Então, STF pauta aborto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, pautou o julgamento da ação que trata sobre o tema para 22 de setembro, no plenário virtual da Corte, modalidade em que os ministros depositam seus votos e não há discussão. O ministro Roberto Barroso pediu que o tema fosse tratado no plenário físico no plenário físico. Tá? E aí vai discorrendo, né, a respeito do tema. A pauta era uma das prioridades de Rosa Weber, que tem até 2 de outubro para deixar a corte, quando completa 75 anos. Quando assumiu o comando no STF, a ministra teve a opção de deixar a relatoria do caso para se voltar às obrigações institucionais. Mas é um ponto que eu quero trazer, independentemente da discussão que está perpassando no Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, ou nos bastidores do Senado, é esse ponto aqui. A ação foi protocolada pelo PSOL e pede anulação anulação de 2 artigos do Código Penal que determinam a prisão de quem faz o procedimento até o 3º mês de gestação. Conforme a lei brasileira, o aborto só é permitido em 3 casos. E esse é um ponto para a gente trazer, então, com a palavra, o nosso presidente ou o presidente da Federação Espírita Brasileira. Quais são esses 3 casos em que o aborto é concedido constitucionalmente para todos? Gravidez decorrente do estupro, risco à vida da mulher e anencefalia do feto. Seriam os 3 casos que o aborto é permitido pela Constituição Federal Brasileira. Até aí tudo bem? Vão pensando, vão fazendo suas considerações aí, suas enquetes. Porque a gente vai entrar agora no ponto X da nossa mensagem de hoje. Porque, queira ou não, é um assunto que deve ser tratado mais abertamente dentro das casas espíritas. A ação que tramita na Corte questiona os artigos 124 e 126 do Código Penal. Os dispositivos determinam pena de 1 a 4 anos de prisão para médicos que realizem o procedimento e de 1 ano e 3 anos, de 1 a 3 anos, de 1 a 4 para os médicos e de 1 a 3 anos para a mulher que fez o aborto ilegal. Ponto. Isso não é de hoje, isso já discorre, já se discute, já se conhece há muitas décadas. Tem um grupo que é oposição, tem um grupo que é a favor, enfim. Talvez se não fosse um movimento religioso dentro do Senado, dentro do Legislativo, das câmaras de deputados, se não houvesse todas essas bancadas religiosas e alguns dos movimentos sociais defendendo a vida, talvez já tivesse sido aprovado. Mas tem uma coisa que nesse mês de setembro, conforme é sabido, é um mês que se dedica à conscientização e à prevenção do suicídio, que é um movimento, consciente ou não, de fuga pela existência através de um ato contra si próprio, levando a óbito aquele que o comete. A doutrina espírita, seja para a questão do aborto, seja para a questão do suicídio, tem o seu posicionamento, que é a valorização da vida. Porque quem pleiteia o aborto, como legal ou ilegal, se tem, não respeita. Mas, em sua maioria, não tem, porque não quer se comprometer
com essa ética, com essa moral, que já deveria ser ponto pacífico para todos, que é o respeito ao direito à vida. E quando nós incluímos o valor espiritual, mais isso toma peso, certo? Então é nesse ponto que a gente vai precisar pensar sobre. Agora, então, diante dessa fala preparatória inicial, eu vou trazer a fala do presidente, de Pedro Godinho, para que depois a gente venha com Kardec. O que diz Kardec a esse respeito? Para a gente pensar e se posicionar. Ok? Então, com a palavra, o presidente da Federação Espírita Brasileira. Vou sair de cena, vou deixar ele falando e depois eu volto para a gente comentar um pouquinho a respeito do posicionamento, que essa é a fala principal dele, da Federação Espírita Brasileira quanto a essa proposição que está aí rolando nos bastidores do Senado e da Justiça. Vamos lá? Então tá. Diante do noticiado julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que visa legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, pauta da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442/2017, vem a público reafirmar seu compromisso em defesa da vida, desde a concepção, e manifestar sua preocupação com as consequências sociais e espirituais deste ato. Pois consideramos que o direito do nasciturno se apresenta a partir do momento de sua existência, ou seja, a fecundação, conforme nos ensinam os espíritos superiores. Desta forma, nos associamos à majoritária parte da sociedade civil e seus representantes, que não concordam com a modificação da legislação atual proposta pela DPF 442. No ensejo, a nossa gratidão à excelentíssima senhora ministra do STF, Rosa Weber, que se fez representar na manhã de hoje pelo Dr. Márcio ao conceder uma audiência virtual a representantes da Federação Espírita Brasileira, da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas e da Associação Brasileira de Médicos Espíritas para exporem as argumentações à luz do Espiritismo que fundamentam o compromisso com a defesa da vida desde a concepção. Resta-nos aguardar que o bom senso paute as mentes e os corações dos responsáveis por tão séria e significativa deliberação. Enquanto isto, estaremos em prece para que a luz da vida os ilumine. Então aí está a palavra do senhor Jorge Godinho Barreto Nery, se posicionando como presidente da Federação Espírita Brasileira a respeito dessa questão que está aí posta e que é motivo de reflexões por todos os setores sociais. E nós, enquanto espíritas, precisamos nos posicionar também. Não é fazer movimentos que venham conturbar, que venham prejudicar, tumultuar a sociedade. Não é levantar a bandeira pela bandeira, mas como o próprio presidente falou, é um esclarecimento dentro de uma perspectiva espiritual e não tanto religiosa, mas também social, quanto à aprovação descabida de uma lei como esta, dentro do nosso entendimento. Porque o direito à vida é algo que é constitucional. Todos temos esse direito
assegurado pela lei magna do país, pela Constituição maior. Mas, ao mesmo tempo, parece-nos que querem abortar esse direito. Ainda que saibamos que, do ponto de vista ilegal, o aborto é um verdadeiro escândalo para a nossa sociedade brasileira. É, de um modo geral, coletivamente falando, porque a prática ilicitamente não ocorre apenas no Brasil. Quantas são as meninas, as mulheres que, pelo ato abortivo ilegal e sem nenhuma condição higiênica e medicinal, morrem, são vítimas de uma série de processos por conta de ações desrespeitosas sobre o próprio corpo, em uma tentativa de expulsar o feto indesejado. Ainda que a lei seja aprovada, evidentemente caberá à consciência de cada um a ação. Porque assemelha-se, guardando as suas proporções, mas dentro de um outro olhar, só para contextualizar, é como se a questão recente também do anterior governo, com a legalização do uso indiscriminado das armas, que uma vez aprovada e que foi, vimos a confusão que se deu pelo excesso de uso de compras do armamento e do aumento ainda maior da violência por porte de arma entre aqueles que utilizam. Porque não temos o equilíbrio emocional e moral para fazer uso de uma arma. Se tivéssemos, não a usaríamos. Ponto. E os que se detêm o poder de uso demonstram nem sempre terem. A mesma coisa é o aborto. Se fôssemos ver do ponto de vista do equilíbrio emocional e espiritual, também não faríamos. Estando ou não a lei promulgada, aprovada. Por que isso? Porque o meu senso ético e moral não me permitiria, quer seja usar uma arma, quer seja propor um aborto. Ainda que muitas vezes abortemos a nossa própria existência, porque se nós ampliarmos o conceito de aborto, não ficaria circunscrito a tão somente a questão física do nascimento, porque esse espírito, mesmo que uma vez abortado, ele voltaria em outro momento, de alguma sorte. Então, a questão em si não é tanto esta, porque vai que o Congresso aprove, ou o próprio plebiscito estabeleça, concorde com o aborto. E pode ter certeza que, se houver, será algo bem par e passo, porque é uma galera enorme que vai querer propor tal. Agora, a minha consciência hoje, como cidadão, como indivíduo, como religioso, como espírita, vai ser sempre não. Estando ou não aprovada a lei. É como o uso do cinto de segurança. Estando ou não aprovado, eu uso sempre, independentemente. Tendo ou não guardinha, um policial, tendo alguém que esteja ali observando. Porque já é uma prática recorrente em mim, como é para muitos outros. Mas vemos que, embora a lei exista, nem todos fazem uso dele, quer seja motorista, quer seja caronista. E o alto índice de acidente de mortalidade, justamente por conta da falta do uso. Porque o acidente pode acontecer, independentemente do uso do cinto de segurança. Isso é fato. E já implicaria em outras questões, pelo aumento da velocidade, que também é outra questão.
mas diminuiria-se em muito as mortes e os graves acidentes que ocorrem às pessoas vitimadas dos acidentes automobilísticos. Sim. Então, a Federação Espírita se posiciona como legisla os espíritos como sendo uma posição oposicionista. Mas não é oposição pela oposição, uma questão partidária, pessoal ou religiosa, mas por uma comprovação de uma realidade que hoje os espíritos, e não é de hoje, nos mostram. E aí, para melhor fundamentar a nossa fala e a fala de vocês, vejamos o que diz aqui no Livro dos Espíritos, na segunda parte, o segundo livro, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, ou Reencarnação. O retorno do espírito à vida corporal. Saiu de lá e veio para cá. Como ora nos encontramos. E dentre os temas que abordam o capítulo, o que fala sobre a união da alma e do corpo. Aborto. Kardec já trazia essa preocupação. Estava muito mais adiantado do que os legisladores da época. Como hoje, muitos ainda estão bem aqui desse ideal. Vejamos o que ele questiona na 344. Em que momento a alma se liga ao corpo? E esta pergunta, ela é fundamental para entender por que nós somos contrários ao aborto. Não é apenas o fato de não deixar que o feto se desenvolva, porque ele pode se desenvolver e não nascer, como acontece com os chamados abortos espontâneos. Os nasce-mortos, né? Nate-morto, ou seja, não vingaram. Foi expulso pelo ventre. Mas em que momento, e aí está o ponto, a união começa na concepção, mas só se completa no momento em que a criança nasce. A partir do instante da concepção, o momento que concebeu a fecundação, o espírito designado para habitar um corpo, a ele se liga por um fio fluídico que vai se apertando cada vez mais até o instante do nascimento. Então, o grito que se escapa da criança anuncia que ele está entre os vivos e servidores de Deus. Por que a gente não opta, não defende a ideia do aborto? Por que é um crime? Porque você tira o direito do espírito passar pela prova a qual ele está comprometido. Como hoje, do ponto de vista social, legal, e isso é motivo de prisão, quando os pais não colocam seus filhos para o exercício do aprendizagem educacional nas escolas. A criança que não está estudando no período em que ela deveria estar em sala de aula, os pais podem ser responsabilizados e criminalmente presos. Porque a lei já estabelece isso. Porque você tira o direito da criança de aprender, não é verdade? De se desenvolver, de estabelecer uma relação de aprendizado coletivo de saberes, de sociabilização. Então, nós já avançamos do ponto de vista da lei, do entendimento, que já é proibitivo. Antes, botava se quisesse, hoje não. Você pode até denunciar as autoridades e os pais serão chamados à
justificativa do porquê da ação. Então, toda criança deve estar na escola, no período escolar. Porque é nesse período, na escola, que ele vai aprender e se desenvolver, se capacitar em todas as habilidades possíveis. Se você tira esse direito da criança, ele não se desenvolve, ela não se desenvolve. Vai ficar faltando, se já tendo falta, imagine se não tivesse condições de capacitação, de concorrência e outros valores tantos. A mesma coisa se refere quando você aprova o aborto. Você tira o direito desse ser de se desenvolver, de aprender. Por isso que em algumas instâncias é crime. Percebe? Então, em momento algum, o Espiritismo concede a ideia da aprovação, da aceitação do aborto. Mesmo nessas três condições que aqui foram trazidas, com exceção a uma dos três. Quer seja na questão do estupro, da anencefalia, o Espiritismo propõe que ainda assim não seja feito o aborto. A única condição para o espírito, ou para o aborto no Espiritismo, com uma justificativa lógica, é quando ocorre o risco à vida da mãe, da mulher. Mas ainda assim, é uma escolha do próprio ser em optar seguir com todas as dificuldades ou optar pelo aborto. E por que o Espiritismo é contrário às outras duas posições? Porque esse espírito pelo qual passa pela experiência, em algum nível, ele tem uma necessidade espiritual de estar nela. Ponto. É por isso. Por mais doloroso e aparentemente insensato seja, e que eu sei que socialmente é motivo de discussão, de oposição, na questão do estupro, na questão do processo anencefálico, mas se a gente olhar pela perspectiva espiritual, é um espírito em prova. É como se você tirasse da criança, ainda no exemplo da criança na sala de aula, de passar pela prova que lhe é necessário avançar de classe. Por isso que ele faz os testes, ele faz os exercícios, ele faz a apresentação. Quando você tira dele essa possibilidade, por mais, aspas, cruel, difícil, doloroso seja para a criança, ele vai perder a oportunidade de se desenvolver e mostrar suas aptidões. Para o espírito é a mesma coisa. Por isso que ainda assim, nesses dois casos já citados, o espiritismo não comunga, não coaduna também, não aceita, não valida. E por que só um outro? Você poderia estar perguntando. Vamos responder. Porque há um espírito em processo, que é a da mãe. A mãe é um espírito. E havendo um risco para aquela reencarnação que já vem, é melhor segurar o que vai começar para que ele possa voltar em outro momento. É como acontece em muitos casos. Há um risco de morte para ambos, prefere-se salvar a mãe, a criança desencarna, mas ele volta tempos depois, ou pela mesma mãe, em uma gestação normal, ou através da própria parentela. O importante é que o espírito esteja encarnado, independente de qual via, e de qual vai ser a mãe ou o pai. É a prova que ele precisa passar. Então, somente nesses casos é que o espiritismo não é a favor dele. Ok? Mas seguindo ainda, são muitas as perguntas e não dá para a gente ler todas, até por conta do tempo. Mas tem uma outra assim. A união entre o espírito e o corpo é a seguinte, a 45, 300.
No momento da concepção é definitiva, durante esse período, primeiro, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe foi designado? Uma boa pergunta. A união é definitiva, considerando-se que um outro espírito não poderia tomar o lugar do que foi designado para esse corpo. Não há coabitação, como a gente ouve muitas vezes em algumas reportagens aí, né? Entretanto, os elos que os prendem são ainda muito fracos. Rompem-se facilmente, podendo romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Então a criança não vive. É o Nat morto. Não tinha um espírito, mas tinha um processo biológico acontecendo. Consequentemente, o desenvolvimento aconteceu, mas não vingou. Por isso que acontece, ou então uma disfunção natural de um aborto natural do organismo. Aí vem a outra pergunta, a seguinte: o que acontece com o espírito com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? O que vai acontecer com esse espírito? O óbvio, ele vai precisar reencarnar. Então ele vai escolher um outro corpo. Me veio aqui a memória, a mente. É que nem quando você vai comprar um sapato. Você escolhe lá na sapataria o sapato. Se você botou no pé e ele não entrou, ficou apertado, ficou largo demais, grande demais, não serviu, o que você vai fazer? Porque você precisa de um sapato. Pegar outro sapato, que seja justo ao seu pé. Seja qual motivo que o espírito não conseguiu entrar no sapato, corpo, leia-se, ele vai escolher um outro. Percebe? Porque ele precisa andar calçado. Ele precisa estar dentro de um corpo para poder expressar-se e se desenvolver. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Tá. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí vem. As imperfeições da matéria são as causas mais frequentes desta morte. Que utilidade pode ter? A seguinte, 4.7. Para o espírito, a encarnação de um corpo que morre poucos dias antes do nascimento, que é uma outra questão interessante, que pode estar ligada ao próprio suicídio, viu? Não vou entrar na questão, mas pode ter uma relação. O ser não tem suficientemente desenvolvido conhecimento de sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como dissemos, uma prova para os pais. Pode acontecer que um espírito que suicidou-se muitas vezes, para que ele possa fixar residência em um novo corpo, ele passe por processos que lhe causem processos abortivos naturais. Naturais. Não intencional. Ilegal. Mas pode ser isso. Ainda está criando vínculo. É que nem alguém que vai se preparar para uma prova. Antes dele fazer a prova, ele vai fazer alguns testes preliminares. Mais ou menos assim. Mas eu quero ver aqui, fala sobre a questão do aborto, tá? Aqui. Para a gente fechar aqui. Aí ele vai fazer o seguinte, Kardec. Peraí, deixa eu só me situar aqui. Ah, 357. Quais são, e aí a gente vai entrar no tema, quais são as consequências do aborto para o espírito?
Pergunta de Kardec. Uma existência nula a recomeçar. Claro, não vingou. Morreu, recomeça-se mais adiante. Embora, quando ilegal, imoral, ainda que as supostas justificativas da mãe ou dos pais, dos responsáveis, ele pode não aceitar, se revoltar e iniciar um processo obsessivo. Porque tinha toda uma preparação, houve uma aceitação de ambos os lados e a coisa não se concretiza. É como acontece também quando a gente vai fazer um contrato de compra e venda com um imóvel ou com um bem outro. Está tudo certo, planejado, e na hora o dono o vendedor desiste da compra. O comprador fica chateado, porque ele colocou toda a energia, botou dinheiro, não sei o quê, planejou e a coisa não funcionou. Isso pode gerar confusão, briga, processo judicial, tudo isso pode. Do ponto de vista da lei, também acontece, da lei espiritual. Aí vem a seguinte: o aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da concepção. Vou repetir. O aborto voluntário é um crime, seja qual for a época da encarnação, da concepção. Existe sempre crime quando transgrides as leis de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime tirando a vida de uma criança antes de nascer. Ponto. Porque impede a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser o instrumento. É só por isso. Porque o espírito não pode se apresentar fora do corpo. Tanto é que ele precisa até desencarnado de um corpo, que é o semimaterial, que a gente chama de perispírito. E em todos os casos, há um crime. E para a gente fechar, ele ainda que diz: no caso da vida da mãe ser posta em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe, como diz a lei brasileira? E aí? Nesse caso, é crime? Veja, mais vale, dizem os espíritos, mais vale, nem está dizendo que deve, mais vale sacrificar o ser que não existe que o ser que existe. Ponto. Ponto. Ok? E para a gente arrematar, a 360. Kardec questiona: é racional ter pelo feto o mesmo respeito que pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? É uma pergunta interessante de Kardec. Vou repetir. É racional ter pelo feto o mesmo respeito que pelo corpo de uma criança se tivesse vivido? Olha a resposta. Vede em tudo isso a vontade de Deus e a sua obra. Não trateis levianamente as coisas que deveis considerar, porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador. Isso está nos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Então, observem que Kardec ele vai trabalhar essas questões. E é por isso que é importante, de quando em quando, nós apresentarmos nos trabalhos doutrinários, nos trabalhos de grupos de estudos, nas reuniões administrativas ou não, principalmente no que diz respeito à assistência social que a casa promove às gestantes, a importância desse cuidar, desse respeitar, desse validar a existência do feto,
desse ser que está em processo. Porque tem um outro ponto que a gente não considera. Quando a gente aborta, porque nunca o aborto é feito só pela mãe, viu? Há sempre um criminoso por trás, e normalmente é o comparsa, quer seja o pai, quer seja aquele que utilizou-se de forma incorreta do sexo, engravidando a jovem e não quer assumir a responsabilidade. Então, quando você aborta, você tira a possibilidade, independentemente de quem seja do espírito, de vir ali para cuidar, para somar naquele ambiente familiar. Ali pode estar vindo um espírito de alta elevação moral. A exemplo de uma Joana de Ângeles, de um Francisco Cândido Xavier, de um Emmanuel, de uma Madre Teresa de Calcutá. Imagine se mais tarde nós soubéssemos no mundo espiritual que por conta daquele aborto nós impedimos a vinda de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de uma Joana de Ângeles, de um Chico Xavier. Eu seria o pai de Chico Xavier, não acredito? Sim, foi uma oportunidade que você teve, mas você abortou, descumpriu. Um Einstein, um Albert Schweitzer, um Francisco de Assis, um Eurípides Bassanufo. Imagine você saber que você tirou a possibilidade de ser pai ou mãe de Eurípides Bassanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, de Jesus se ele voltasse. Imagine. E de dar a oportunidade, para não ficarmos só lá em cima, de resgatar da sombra, das zonas de dor e de sofrimento, aqueles que lá estavam, os quais nós os colocamos. Porque ninguém é pai ou mãe de ninguém sem que haja um objetivo, uma razão, um comprometimento com o passado. E quando você aborta, seja pela lei legal, porque não é o fato do Supremo Tribunal Federal ter aprovado que a lei superior da vida abona, concorda. Cada um com a sua própria consciência, com a sua própria ação. Entende? Pense nisso e reflita sobre isso, dentro dos pilares de Kardec na mente e Jesus no coração. Olhe como amplifica essa ideia. A prevenção à vida deveria ser a nossa maior bandeira, a começar pela preservação da nossa própria vida, da nossa própria existência. Porque no fundo, você não tira, não mata a vida de ninguém. Ninguém pode tirar a vida, mesmo com o aborto. Você tira a possibilidade da existência daquele ser, mas a vida, jamais. E ele vai voltar em algum momento com ou sem você, porque é da lei de Deus. E é por isso que muitas vezes, só para a gente fechar a nossa reflexão de hoje, já passamos do horário, mas ontem foi mais rápida, hoje é um pouco mais longa, tem dias que é assim, é por isso que, às vezes, uma mãe dá a vida ao filho e, por questões outras, morre, desencarna, e é passado para alguém da família, uma tia, uma avó, uma irmã, uma parenta próxima, ou para alguém que resolve adotar. É com aquele que ela deveria estar, quando não há um abandono consciente da mãe. Aí o que acontece? A mãe só serviu de útero, mãe de aluguel.
para gerar o filho. E aí aquele filho vai exatamente para aqueles cuidadores a quem deveria estar. Porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Não é assim o ditado? Então tá. Pensemos nessa perspectiva, com Kardec na mente e Jesus no coração. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada, a começar por hoje, quinta-feira, dia 28. Acordar para defender o direito à vida, conforme disse Jesus. Eu vos dou vida, vida em abundância. Muito mais do que a existência, que vivamos-la em abundância das coisas de Deus. Beleza? Então tá. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se posicionado quanto ao tema de hoje e que a gente possa refletir qual tem sido o nosso papel enquanto defendedores, se a palavra existe, da vida. Não é ser contra o aborto. Eu acho que isso é de pequena monta. A gente precisa ser defensores da vida. Porque se eu defendo a vida, eu xingo o aborto. O aborto é o efeito. A causa tem que ser vida. E, para tanto, eu preciso viver a minha vida, a minha existência com abundância. Porque somente assim eu vou me posicionar a favor da vida. E, por extensão, contrário ao aborto. Ainda que respeitando aqueles que transgridam a lei dos homens, porque não transgredirá a lei de Deus. Em algum momento seremos chamados a ressarcir com a própria lei. E esta lei, de acordo com a resposta à questão 621 do Livro dos Espíritos, encontra-se na consciência. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela atenção. Volte mais vezes, quantas vezes você quiser. E, se possível, volte em galera. Mas se não der, volte sozinho ou sozinha mesmo. O importante é que você esteja aqui conosco. Para você que está nos acompanhando depois, em outros horários, em outros dias, obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Volte mais vezes, que Deus te abençoe sempre e muitas vezes, tá certo? E para você que está aqui conosco sempre e muitas vezes, vai aí o nosso abraço de canguru. Que bom tê-los de novo aqui, incluindo os novatos e os retardatários. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite, com Kardec na mente e Jesus no coração. Só lembrando que hoje ainda, às 22h30, nós temos a nossa leitura, nossa atividade da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22h30, com a participação de todos, cada qual em sua casa. Abre o Evangelho, item 5, capítulo 15. Tá bom? E amanhã, sexta-feira, teremos ela, a nossa queridíssima Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sua vida feliz. Aproveitemos e levemos de quebra essa reflexão. Como ter uma vida feliz se a vida nos acusa de um ato abortivo cometido ontem? Pense nisso e reflita sobre isso. E lembre-se também, em nome de Jesus, de assinar os nossos canais, de curtir a nossa live e compartilhar a live. E essa, então, merece ser compartilhada pelo tema, pela discussão que foi apresentada pelo presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Pedro Coutinho.
Barreto Nery. Muita paz, obrigado a todos, que tenhamos uma bela manhã, repetindo, uma bela tarde, uma bela noite, com Kardec na mente e Jesus no coração. Paz e luz, e até logo mais às 10h30. Beijo no coração.